Enquanto não veio um final feliz dessa história, teve um gostinho de Adriano de volta ao Maracanã. No final, teve vitória do time de Zico e com esse trio de ataque ainda por cima, com a orientação do técnico Tite. Não comandei ninguém, eu curtia, aí só tem talento ali, só tem fera, só tem aqueles garotos que não tiveram a condição de ao vivo assistir, o que é talento, o que é qualidade, está aí. Na área técnica, com Zico e Romário no gramado. Vixe, aquilo é uma tranquilidade, né? Eu queria ter eles dois assim, acompanhar junto com o Coutinho, o Gabriel Jesus, com o Neymar, com o William, aí estaria bom, né? E por falar em técnico vencedor, seguindo o assunto Flamengo, Renato Gaúcho, que tem muita intimidade com o Maracanã e com o rubro-negro, soltou o verbo. Falou da possibilidade de treinar o clube numa possível saída de Reinaldo Rueda. E também sobre o contato que recebeu do Flamengo em 2017 para assumir o time. Sim, houve, mas eu estava no meio de uma competição muito forte, era Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Naquela época ficava muito difícil, eu estou muito bem lá no Grêmio. Mas quem não quer treinar o Flamengo, né? O Flamengo é um sonho, não só meu, mas de muitos treinadores. Eu trabalho para sempre ser lembrado, né? Quem sabe um dia eu posso treinar, voltar ao Flamengo, já que eu tive muitas alegrias com a camisa do Flamengo jogando, né? Aqui no Maracanã. Minha profissão me permite isso. Quem sabe um dia o Flamengo quer, tem uma oportunidade e eu venho a treinar. Isso tem uns 3 meses mais ou menos. E se o Rueda, caso deixe o Flamengo e vá para a seleção chilena, se surgisse a oportunidade de você treinar o Flamengo, como é que seria? Não, agora não adianta. Eu dei minha palavra já para o pessoal do Grêmio, entendeu? Antes era uma coisa. Antes eu tinha terminado meu contrato. Agora eu não tenho nada assinado com o Grêmio, mas vale a minha palavra. Agora a minha palavra está dada para o Grêmio. Mas aquilo que eu falei, sou novo, tenho tempo, um dia eu chego lá. E não poderia faltar ele, a grande estrela da festa, Zico, mais uma vez, matando a saudade. Eu acho que dentro de tudo aquilo que a gente esperava, presença de todos aqueles jogadores que marcaram, que confirmaram, vieram, torcida toda comparecendo. E a gente fica feliz de poder fazer uma festa à altura, né, daquilo que a gente oferece. Muito ídolo, muitos ídolos em campo, beleza, quantas estrelas e polêmicas também, Rodrigo Bueno. Vamos começar com o Renato Gaúcho, que falou sobre essa vontade de treinar o Flamengo. Ele tem essa pulguinha atrás da orelha há um tempão, né? Ele adora o Rio de Janeiro, adora a praia e foi no Fluminense também, né? Derrotou o Flamengo no jogo que para muita gente é o Fla-Flu do século, mas ele, né, já há um tempão manifesta esse desejo. Ficou aqui na praia no Rio de Janeiro um tempão desempregado, o Flamengo não ligou. Agora que ele teve uma chance, mais uma no Grêmio, e se deu muito bem, agora ele está valorizado. Só que acabou de renovar o contrato. Aliás, um belíssimo contrato, viu? Com o Grêmio. Financeiramente. E olha, você sabe que pela primeira vez o Renato está na terceira passagem dele como técnico do Grêmio. Né? E pela primeira vez ele está procurando casa em Porto Alegre. Porque ele sempre morando em hotel. E agora não. Com residência fixa no Rio de Janeiro. Para ilustrar esse momento estável que ele vive no Grêmio, né? E falar em Renato e Grêmio, essa relação é sempre estável, né? Do ponto de vista do torcedor com ele. Mas ele já teve atritos com dirigentes antigos, né? O próprio Paulo Odoni, que é o presidente que inaugurou a Arena, enfim, demitiu o Renato, deu uma comoção tremenda no Olímpico naquela oportunidade com os torcedores, querendo a permanência do Renato, mas hoje não. Hoje o Renato está tão bem no comando do Grêmio, ele vive a melhor fase dele como treinador, que ele está procurando uma casa em Porto Alegre. E o futebol ali? Olha, tem muitas arenas indoor em Porto Alegre, tem muita gente praticando futebol lá em Porto Alegre. Eu não sei o valor do salário de todos os técnicos do Brasil. Sim. Mas eu acho difícil hoje ter, 3 técnicos que ganhem mais do que o Renato ganha lá. E ele tem vários gatilhos, né? Bônus, né? Em caso de título, ganhar a Libertadores de novo, ganhar a Copa do Brasil um pouco menos, Campeonato Brasileiro e tal. O Grêmio queria fazer um contrato de 2 anos. A informação que eu tinha é que a proposta do Grêmio era um contrato mais longo. E o Renato pensou num salário com um salário maior, num contrato de 1 ano.
Até porque o Renato tem essa ligação forte hoje com o Rio de Janeiro. A gente chama ele de Renato Gaúcho, o nome dele é Renato Portaluppi, mas ele criou raízes, né? Fincou raízes no Rio de Janeiro. A residência dele ele gosta muito do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Então, para ele, seria unir o útil ao agradável treinar o Flamengo. O Flamengo é um time de uma torcida monstruosa, uma torcida do Brasil, tem uma visibilidade muito grande, e para ele se sentiria mais em casa. Não que ele se sinta fora de casa no Grêmio e em Porto Alegre, mas no Rio é onde ele gosta mais da vida, né? De curtir ali, especialmente a praia. Então eu acho que se o Flamengo em alguma oportunidade de ligar para ele, olha, é realmente para balançar o coração. E até olhando as peças que atualmente estão no Flamengo e o poder de investimento que o Flamengo ainda projeta, né, para 2018, dos reforços, você também acha que seria um momento bom para o Renato Gaúcho? Para colocar o seu esquema? Seria sensacional, por exemplo. Ele tem boa ligação com o Fluminense também. Inclusive, levou o Fluminense a uma final de Libertadores. Quase ganhou, bateu na trave, uma literalmente. Copa do Brasil com o Fluminense. Mas quase ganhou a Libertadores, que era o título sonhado. Mas o Fluminense hoje não tem condição, acho, financeira para dar um grande projeto para o Renato. Até pode pagar um bom salário para o Abel, por exemplo. Pode até pagar um bom salário para o Renato. Mas não vai oferecer para ele muita chance de sucesso para ganhar uma Libertadores. O Fluminense hoje nem na Libertadores está, né? Então a situação é bem difícil. No Flamengo ele tem condição de um time muito mais estrelado, de, quem sabe, conseguir mais uma vez ganhar um título da Libertadores. E a gente está falando aí, né, dessa declaração que deu o Renato ontem no Maracanã, que foi política ali, né? Ele abriu o coração, revelou o sonho dele de um dia treinar o Flamengo. E a gente acompanhou também que um dos destaques em campo, o Adriano Imperador, que é outro grande ídolo da torcida do Flamengo, está sonhando sim, está projetando sim um retorno aos gramados. Eu também quero o Flamengo. Flamengo, me liga também. E aí o Adriano está falando que vai conversar, né? O Pet joga. Não, olha, meu sonho seria treinar o Flamengo. Renato Gaúcho, meu sonho é treinar o Flamengo. Adriano, meu sonho é jogar no Flamengo. Todo mundo, o Juan, que é uma das lideranças desse elenco do Flamengo, falou ali que os jogadores receberiam o Adriano de braços abertos. Será que isso vai acontecer? Vamos entender um pouquinho essa história aí do Adriano, essa relação, né? Essa relação do Adriano com o Flamengo. Ele deixou, pelo menos da parte dele, essa porta aberta aí. Será que o Adriano volta para os gramados? E será que volta a vestir a camisa do Flamengo? Olha ele aí, ó. Lembrando que ele chegou atrasado, foi ovacionado, mas segundo o próprio argumento dele, como é que é, Luciano Calheiros? Ele pegou trânsito para chegar ao Maracanã. E ali é uma região complicada mesmo. Mas todo o resto do pessoal chegou na hora. Não, chegou na hora. Só ele que não. O trânsito era só pra ele, é isso? Adriano, né? Tá valendo. Aliás, vou fazer uma pergunta. Aqui na redação surgiu uma questão que eu acho que a gente pode até mandar pra nossa hashtag Bom Dia Fox Quinta sobre ídolos. Quem seria o maior ídolo do Flamengo entre duas opções que eu vou passar agora? Adriano Imperador ou o outro que você também acabou de falar, Rodrigo Bueno, Petkovic? Eu acho que o Adriano tá Adriano. Primeiro, o Adriano é brasileiro, né? Começa por aí, né? E cria do Flamengo. Carioca, cria do Flamengo. Eu acho que o Adriano... e a gente percebe, né, nas manifestações, com todos os problemas do Adriano, né? Problemas ou não, ou o desejo dele, ele tem todo o direito de querer levar a vida do jeito que ele quiser, né? Morar com os parceiros dele, não quero futebol profissional, tal, parei com a carreira, tal. Ele tem condição, direito para fazer o que quiser. Eu acho que ele é muito mais identificado com o torcedor do Flamengo, com a maior parte do torcedor do Flamengo, né? Torcedor ali que veio de uma origem mais humilde, aqui do Rio de Janeiro, né? O Pet é um estrangeiro, né? Um gringo, né? Digamos assim, que acabou se abrasileirando, né? E criou também uma história bonita com o Flamengo. No título de 2009, o último título brasileiro, os dois foram fundamentais, né? O Adriano mais na frente, o Pet mais com assistência, com passes e jogos importantes. Mas eu acho que o Adriano é muito a cara do Flamengo. O torcedor se identifica muito com ele, né? Aliás, aí é o momento que o Adriano está entrando, ontem no Jogo das Estrelas, na festa do Zico no Maracanã. E vamos ver a galera do Flamengo, porque olha só, a galera do Flamengo vai cantar aquele coro. O Imperador voltou, ele entra e ele vai cumprimentando todo mundo. E ali, ó, parece que ele está cumprimentando ex-companheiros do Flamengo. Olha lá, ele não jogou com o Jorginho, não jogou com o Leonardo, mas jogadores que passaram também pelo Flamengo. Ali, cumprimento o Amoroso, outro com passagem pelo Flamengo. Aí, ó, vai reverenciar o grande ídolo do clube. O outro em questão, que você perguntava, olha aí, vai cumprimentar o Pet. E agora a galera começa, ó. Vamos ouvir, ó.
Cumprimentou o Davids, que não tem história do Flamengo, tem história do meu Ajax. É verdade, verdade. Volta a Davids pro Ajax. E aí, pra ó, Holanda, Romário, né? cumprimentando o Romário, vai cumprimentando os companheiros. Foi um momento especial aí pro Adriano Imperador. Imagina a saudade que ele não deva ter sentido desse ambiente, isso, né? Toda a saudade que trouxe ali Maracanã. Imagina todo mundo ovacionando ele podendo encontrar grandes ídolos. Inclusive, daqui a pouco a gente vai mostrar uma foto que ele postou no Instagram. Ele com o Zico Romário. Olha o peso dessa foto. Ele então, mas postando. aqui vou bancar o chato, né? Banca o chato. Vou bancar o chato aqui. Mas aqui a gente tá vendo um jogo festivo, uma alegria, torcedor, fica encantado, apaixonado, tantos ídolos. O Zico era meu ídolo, o Zico foi meu ídolo. A gente fala de ídolo mesmo, pra mim... Na nossa geração... Na nossa geração, o Zico... Eu sou bem mais novo que você, Rodrigo, mas eu acho que o... peraí, calma lá. Mas o Zico tá acima do bem A do mal. Copa de 82 foi a primeira Copa que eu acompanhei de fato como torcedor, comprei álbum de figurinha, colecionava, porque não tinha figurinha do Zico ali. O Zico era a minha figurinha predileta. Você nasceu em São Paulo. E eu nasci em São Paulo, eu adorava o Zico, o Flamengo do Zico, a seleção brasileira. Era quase que um retrato. O Zico era o camisa 10, né? Era referência e tal. O Adriano precisa, se ele quiser jogar futebol profissional, ele vai ter que ser profissional. Então, por exemplo, você vê num jogo desse, que é um jogo festivo, muita gente envolvida ali, bacana e tal, ele chega atrasado, já queima o filme dele. Ao mesmo tempo que a torcida pede, ovaciona, adora tal, ele precisa dar uma contrapartida, o mínimo que seja. Na questão física, precisa se cuidar, porque ele depende do corpo. O corpo é a máquina dele, é a ferramenta dele. Então ele precisa botar na cabeça. É o que ele quer? Ele quer voltar a ser jogador do Flamengo? Porque eu quero também. Eu quero ser jogador do Flamengo. O Flamengo não vai me contratar porque eu quero. Ele precisa provar que ele tá afim. O Jô foi um bom caso nesse ano. Foi. Né? Não tem nível de comparação Adriano com o Jô em termos de jogador. O Adriano é muito mais jogador. Mas o Jô teve problemas tal, e reinventou a sua carreira. Colocou na cabeça o que precisava fazer e fez direitinho, conseguiu, foi até premiado no final do ano com um grande contrato, foi vendido para o exterior. Se o Adriano quiser jogar de verdade, sério, jogar do Flamengo, ele precisa mudar algumas coisas no comportamento dele. Ele pode levar a vida dele, encontrar os amigos e tal, mas ele vai ter que treinar. Se estiver machucado, vai ter que fazer fisioterapia de forma séria, não como fez no Corinthians. Ele vai ter que ser um jogador profissional. É uma diferença de você ser um jogador peladeiro, né, um cara que brinca, né, cumprimenta os amigos, tal, dá rolinho, caneta, e de você ser um jogador efetivo como ele foi em 2009. Rodrigo, o problema, acho que em cima das atitudes, né, do Adriano, fica difícil a gente confiar na palavra e não é nem na palavra, mas no comprometimento dele. Ele esteve aqui no Fox Sports, como lembrou Helena, ele deu uma baita entrevista pro Benjamin Bachmann aqui com o Benja. Ele falou sobre o episódio da fisioterapia no Corinthians, ele se arrependeu, né, de não ter cumprido todo o planejamento, todo o cronograma do tratamento. Enfim, se mostrou arrependido em outras situações também, mas ele tem que provar, né? Ele tem que provar e ele teve diversas chances de reconstruir, de recomeçar. Eu lembro que aqui mesmo no Fox Sports nós mostramos a volta dele com a camisa do Atlético em 2014, na Libertadores de 2014. Um jogo em Curitiba, Atlético Paranense Strongest. E eu estava lá, entrevistei o Adriano. Eu lembro até que depois do jogo o Adriano jogou 4 minutos, 5 minutos, não mais do que isso. E ele estava tão empolgado, ele estava tão eufórico que o jogo foi em fevereiro e ele já não descartava a possibilidade de Copa do Mundo. Quer dizer, mas é isso. Faltou o quê? Comprometimento. Que é o que disse aqui o Rodrigo Bueno fazendo uma comparação, tá certo, com uma escala diferente com o Jô. O Jô, a gente vê até o comportamento dele, campeão brasileiro. Falou, e aí, Jô, como que você vai passar? Vai festejar? Não, vou ficar com a minha família, vou ficar num lugar mais tranquilo, vou jantar. Enfim, a mudança que a gente viu no estilo de vida do Jô. Que o Adriano teria que se comprometer dessa maneira para conseguir jogar em alto rendimento novamente. Até para dar uma resposta, o Adriano hoje já não é tão garoto, não é aquela cria do Flamengo. Ele já tem uma certa idade, idade pesa para um jogador de futebol. Se você não se cuida, de repente ele não aguenta o ritmo. Ele não aguenta hoje, o futebol é tão dinâmico, jogar uma Libertadores, né? Ele não vai jogar. Eu lembro o Romário, por exemplo, o Romário com 40 anos foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Vasco. Sim. Né? Mas o Romário escolhia jogo, jogava normalmente jogo em casa, em São Januário, não corria muito, deixava os outros correr, o Euler dava muita bola para ele. O Romário se adaptou. O Romário, quem viu o Romário no começo da carreira, era um avião. O Romário pegava a bola no campo de defesa, saía que nem o Ronaldo Fenômeno, arrancada, driblando todo mundo. No final da carreira, o Romário já não fazia isso.
O Adriano agora, se ele volta a jogar, talvez ele tenha que se reinventar, se adaptar numa outra função, talvez ficar um pouco mais fixo. Mas ele precisa se cuidar do corpo, cuidar da cabeça, dos hábitos e tal, porque o futebol é coisa séria. Aqui é mais coisa lúdica, mais divertida, mais festa, né? Ídolo ele sempre vai ser, mas o futebol precisa ser tratado de forma séria. E hoje a administração do Flamengo é muito assim. Eu acho que se fosse uma outra administração do Flamengo, talvez o Adriano já tivesse sido contratado só para a festa da galera, né? Flá Festa, né? Vamos fazer festa, contrata o Zico também, o Pet, contrata todo mundo, inscreve na Libertadores, toda essa metade desse time que jogou aí. Mas hoje a administração do Flamengo é uma coisa séria, né? No ponto de vista administrativo, financeiro, mas também na administração, gerência do futebol, Rodrigo Caetano. Ele não pode chegar e dar a camisa só para agradar a B ou C. Precisa pensar no que está fazendo. Tem um técnico que precisa ser ouvido também. O Rueda, será que fica ou não? O Rueda, eu acho que não morreria de amores pelo Adriano, né? Eu acho que ninguém colocaria na goela do Rueda o Adriano. O contrato aí porque a torcida está pedindo. Pro Flamengo, eu não sei, sinceramente, se o Adriano hoje contratado é a melhor coisa. Eu tenho minhas dúvidas. E já a gente vai falar em detalhes aí sobre essa questão envolvendo aí Flamengo, Reinaldo Rueda, esse namoro aí com o Carpegiani numa nova função. Já a gente atualiza as informações do Flamengo. Já, porque já tem convite para vocês, hein, gente? Hoje tem show de futebol e de solidariedade em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na Grande São Carlos. O ex-lateral do Real Madrid e seleção brasileira, Roberto Carlos, promove um encontro